Olá, boa tarde. No Sem Censura de hoje vamos falar sobre cinema de animação, cultura digital, música e ainda sobre como se prevenir das doenças causadas pelo frio. Os nossos convidados são Aida Queiroz, que é diretora de cinema e diretora de animação do Animamundi. Ela vai contar um pouco da história do festival, que está completando 25 anos. André Simões é engenheiro de computação e empreendedor digital. Ele hoje vai nos contar sobre o Festival de Cultura Digital HackPUC. Zé Brito é ator e compositor e cantor também. Ele está comemorando os 20 anos de carreira com o espetáculo Zé Brito Convida. Bruno Niedermayer é otorrino e vai explicar como podemos nos precaver das doenças que atacam o ouvido, o nariz e a garganta nesta época do ano. Comigo hoje o produtor de web, Bruno Barros, que vai explicar para vocês como vocês fazem para falar com a gente através das redes sociais. Bruno! Olha aí, Kátia, hoje a gente fala, é muito especial, você sabe por quê? Por quê? Porque é sexta-feira. Ah, é verdade, hoje é sexta-feira. Quem está em casa participa com mais vontade, as mensagens são melhores. Então, para você participar, você já sabe, a hashtag é sem censura, sempre bom lembrar, hashtag sem censura. A sua mensagem vai cair aqui e eu vou passar para eles, é facinho, facinho. Gente, se é tudo tão fácil assim nessa tarde de sexta-feira, eu preciso começar também de forma facílima com o baiano que está aqui, Zé Brito. Zé, tudo bem? Tudo bem, amor, é um prazer estar aqui. Isso, pra gente também é um prazer enorme receber você. E vamos começar com festa esse programa? Ah, com o maior prazer. Isso, então vamos lá pro palco pra gente começar com esse baiano de Jequié que tá fazendo um show maravilhoso. Vamos ouvir, o que você vai cantar, o que você vai fazer para abrir o programa, Zé? Eu vou cantar uma canção que foi do filme Meu Tio Matou um Cara, um filme do direção de Jorge Furtado, um filme que abriu, assim, minha vida musical como artista, e essa música tocou muito em rádio, foi uma música, até hoje, musicais, peça de teatro, essa música entra. Título? Soraya Queimada. Então vamos ouvir, Soraya Queimada. Eu quero ver Soraya queimada, Soraya queimada, porque Soraya me queimou. Eu queria ácido sulfúrico e 1 litro de álcool tubarão. Eu queria uma tocha iluminada pra deixar Soraya igual um carvão. E depois da meia-noite, Soraya vai voltar. Ela vem toda queimada se vingar. Pode vir! Se vingar, eu quero ver Soraya. Soraya queimada, porque Soraya me queimou. Eu quero ver Soraya queimada, Soraya queimada, porque Soraya me queimou. E doeu. Muito obrigada, Zé Brito, volta pra cá. Mas olha, você me desculpa, mas não posso deixar de perguntar. Tô com uma pena de Soraya, Tadinha gente. da Soraya. Gente, É uma sina, é uma Ah, meu Deus. Mas Soraya sofreu muito. Tudo bem, eu senti que ela fez você sofrer, mas gente, nós sofremos junto com Soraya. Mas sabe o que? Minhas músicas são todas crônicas de minha vida, reais, são coisas imediatas que eu tenho que imortalizar em formato de música. Sempre fiz isso. E essa história é uma história que aconteceu no colégio, uma decepção amorosa, porque na época era muito na Bahia essa coisa do queimar o filme. Vou queimar, era uma coisa muito em voga, essa forma de expressão. Vou queimar. E aí, nessa brincadeira, eu fiz essa canção, porque ela me queimou e eu a queimei em formato de canção. É uma brincadeira.
E aí o Jorge Furtado, junto com o Caetano, escolheram essa música para fazer parte do filme Meu Tio Matou um Cara. E aí mudou a minha vida, porque até hoje essa puxou todas as minhas músicas e minhas histórias, meus enredos. E que outras histórias você tem, assim, que sejam fabulosas? Porque já que você disse que te marcaram, né? Olha, são muitas, é difícil até enumerar. Mas você tem várias músicas que têm histórias pessoais, né? Todas, Nelas. absolutamente todas. Tem que ter alguma coisa, nem que seja uma palavra que puxou aquilo, uma resposta de alguém. Eu vendo TV, de um documentário sobre azia. Eu fiz uma música sobre azia, porque eu sofro de azia há muitos anos. Azia corrosiva. Aí eu tenho uma música, azia, que é um sentimento inteiro. Você vai sentindo junto da música. Eu criei pra isso. Ô Zé, você, eu sofro muito de azia. Como é que é a música de azia? Dá pra gente, só pra gente ter ideia, como é que alguém cria uma música sobre azia? Ela tem uma coisa na forma de tocar violão que ela vai levando você para um grave. Toma tua cerveja logo de manhã, cuidado com a costela, ai, cuidado com a rabada, ai, cuidado com teu coração. Entra à tarde, farofa de azeitona, cuidado com o pudim de leite, ai, cuidado com o tirateima, ai, cuidado com a torta de palmito que o atrito interno queima. Ela é grande. Gente, então todas as músicas são enredos reais, eu tenho que viver para fazer, senão não perfeito. Não, e no final a pessoa deve ficar no mínimo curada, né? Porque ela aprende tanto com você, né? E no mínimo ela termina não tem assim... magnésia que dê jeito, é muito difícil. Zé Brito, além disso, você também tem uma que você fez pra musa Cláudia Hanna, não é? Eu amo tanto. Cláudia Hanna, que é uma musa de infância. Foi a primeira música que eu fiz na minha vida. Porque um colega de colégio levou para o cerne estudantil a Playboy de Cláudia Hanna, nos anos 80, que é muito forte aquela Playboy. É muito forte. É muito forte. Eu era uma criança, eu não tive acesso visual à nudez, nunca tinha. Então, quando eu vi, já foi a Playboy de Cláudia Hanna. E eu lembro que eu abri e a canção veio toda. Eu tinha 13 anos, nunca tinha composto nada. Aí veio essa canção em homenagem a Cláudia Hanna, que ela já foi em shows, ela é um doce, ela é maravilhosa. É uma querida. E ela entende a linguagem. Ela não gosta muito não, porque é enredo do passado, ninguém quer ficar lembrando, né? Mas eu fiz a canção para imortalizar. Então essa é uma canção também que eu já cantei em muitos lugares, já entrou em filmes, todas, de alguma forma. Ô, Cátia, Fala, tem uma querido. mensagem aqui falando de história de música, Carolina Santos. Ela fala que ama a história da música Buraco Fundo e pede se você quiser contar um pouco, que é sensacional. Então vamos lá, vamos a esse pedido. Olha, ela aí. lembrou disso, essa música eu nunca mais cantei, porque é uma música antiga, porque eu frequentava muito os cabarés lá em Jequié, os bregas, né? A gente chama de brega no sertão. Os cabarés, as casinhas de luz vermelha, eu frequentei muito, fiquei amigo de todas as donas, eu adoro esse universo. E Buraco Fundo é o nome de um brega. De um nível mais inferior. Mas eu era criança, frequentei de tudo. E eu lembro que aí eu fui lá e compus essa canção tomando uma coisinha. E aí eu levo pro show, mas eu separei até de cantar mais, porque já surgiu outras, Brega de Leila. Eu já fiz umas 5 ou 6 músicas só desse universo, porque é muito rico, né? É cultura popular, não deixa de ser. E você, então, já que você falou que de repente não dá para falar muito do passado, vamos então vir para o presente, para esse show que você está fazendo aqui no Rio, uma não é alegria. isso? Muito bem, então vamos falar dele agora. Eu sei que Zé Brito convida quem? Começou no início de julho, com uns 20 anos de carreira, eu queria comemorar de uma forma especial. Eu não queria fazer um único show, nem um único projeto. Então eu fiz, assim, várias coisas. Fiz o disco Amor de Montar, que é um livro que tem um disco dentro, com meus poemas salientes e com as canções de amor. É um disco sobre o amor. Começa com uma música sobre minha mãe, que é um amor de mãe, e termina com o amor por mim mesmo. Os tipos, as camadas de amor do ser humano. E aí esse disco é muito lindo, foi lançado em outubro no Net Rio, teve um show lindo. E aí eu comecei a fazer show sem parar, porque minha carreira de ator sempre domina o lado musical, é muito forte. E agora eu me permiti, aos 20 anos de carreira, ser cantor mesmo e poder levar a minha mensagem do último disco adiante. E o Zé Brito Convida é isso, são 4 shows aqui no Rio, na Casa de Baco, que é um lugar muito legal. Ontem mesmo teve, toda quinta, e quinta que vem é o último dia. Qual é o horário, hein? É às 21 horas na Casa de Baco e toda semana eu convido uma pessoa. Aí começou com a Mariana Volker, que é uma cantora maravilhosa. Na segunda semana, Daúde, que eu sou fã desde sempre. Uma cantora com swing, com uma coisa, uma beleza. Aí ontem foi o Ícaro Silva, campeão do Faustão agora, multitalentoso, maravilhoso. Deu um show lá ontem. E quinta que vem, Maurício Baia. Meu conterrâneo baiano, canções incríveis Baia tem. Baia pega o violão e você fica assim, ó.
Então, aqui, a última quinta que vem é Cumbaia. E depois você vai para algum lugar, porque o pessoal que está vendo com certeza vai pensar, pô, só o Rio. Ah, não, tem um show hoje à noite, os cariocas, atenção, hoje à noite no Teatro de Sé, é o show é o arraiá do bloco Brasília Amarela, que canta a música dos Mamonas Assassinas. Eu acompanho eles há muito tempo, eles são incríveis. E eles me convidaram para ser hoje o convidado da noite. Então eu vou fazer umas canções minhas, alguma coisa do Mamona, vamos cantar o Seu Valença. Vai ser uma noite muito bacana no Teatro de Sé. Então garanta já o seu ingresso, o bicho hoje vai pegar. E semana que vem, a quinta, vai ter aqui o último dia do projeto, né? Zé Brito convida. E na sexta, em São Paulo, eu faço o Teatro da Rotina. Teatro muito legal na Augusta, da Resistência. Um teatro, tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo. Teatro realmente tem peso. E aí vai ser um show muito bacana, que sou eu no violão, contando com calma as histórias. É um show mais calmo. Então, quem está em São Paulo e quiser também garantir seu ingresso, lá é um lugar pequeno, já está quase tudo vendido. Então, se quiser aparecer, é sexta que vem, 28 de julho, às 21 horas. Zé, a gente vai voltar com você, porque ainda tem muita história, mas já que você convida, vamos convidar o doutor Bruno para entrar nessa história com um tema que é de alto interesse por todo mundo que está vivendo, não é? Fortes temperaturas de frio, de repente fica um pouquinho mais quente, aí fica muito frio. Doutor Bruno, o que fazer para se precaver, para não ficar resfriado, para não ficar doente? Boa tarde. Boa tarde. Pois é, eu acho que o Rio de Janeiro se mudou para a Sibéria, né? Nossa senhora, que frio foi esse, gente? Dá vontade até de aquecer a cama para poder deitar. Eu acho que o Brasil todo está vivendo, né? O Sul tá vivendo um frio muito grande, também muito intenso, né, doutor Bruno? É verdade. Eles até estão mais acostumados que a gente. A gente aqui falou em 14 graus, está todo mundo desesperado em pânico, mas é verdade, muito frio. E aí todo mundo corre para o médico? Pois é, o que acontece? Nessa época do ano é muito comum as pessoas tirarem aquele casaco velho que está lá dentro do armário há 2, 3 anos, né? E nesse casaco cresce fungo. A verdade é essa, aquele verdadeiro mofo, né? E a pessoa coloca aquilo, aqueles esporos do fungo vão para o nariz, e o nariz, no mecanismo de defesa do corpo, começa a congestionar e produzir muco. Então, a partir daquele momento, pode abrir porta para um monte de coisa. Você pode desenvolver sinusite, você pode fazer uma que chamamos de rinofaringite, que é inflamação na garganta, até a laringotraqueite, que influencia diretamente na voz, né? E em situações mais graves pode chegar até pneumonia. Né? E nesse caso, como é que as pessoas podem proceder? Ou seja, tem que tirar o casaco de qualquer maneira para colocar, não é? Tem que evitar esses fungos. Tem alguma forma de fazer? Tentar o sol, muitas vezes não está sol, né? Como é que faz, por exemplo, doutor, para se precaver disso? Por exemplo, em relação ao vestiário, a melhor coisa é que você utilize algum tipo de casaco que não permita esse tipo de crescimento. Por exemplo, o couro, você pode limpar ele. Tirou do armário, você pode limpar ele com pano úmido, né? Assim como o nylon também. Então, com isso você já favorece essa prevenção da questão do nariz, né? O sol ajuda bastante no vestimento, né? Se você colocar a sua roupa no sol, aquela roupa que está guardada lá, que está úmida, que está com cheirinho de mofo, bota ela no sol que também vai amenizar essa questão. Agora, outras questões também influenciam. Por exemplo, no inverno, as pessoas ficam muito mais dentro de casa. Seus ambientes de trabalho fica todo mundo mais próximo, né? E se tiver uma pessoa gripada, que esteja contaminada pelo vírus da influenza ou pelo rinovírus, aquilo acaba disseminando de uma forma mais fácil. Então, o que a gente sempre recomenda? Primeiro, lave sempre as mãos. Na maioria das vezes, a transmissão é pelo aperto de mão. Você aperta a mão de uma pessoa que esteja com uma carga de vírus alta na mão, você depois coça o seu nariz e aí você começa a gripe. Então, sempre lavando a mão. Primeira coisa. Engraçado, sempre pensei que fosse pelo ar. Que você entra no ambiente e aí você, de repente, está contaminado e aí você pega a gripe ali. Então, não é. Não, também. Também é. Também. Se alguém espirrar em cima de você, a chance de você pegar a gripe é enorme. Né? Com certeza, com certeza. Por exemplo, se a gente voltar para a cultura, se a gente olhar um pouquinho para a cultura japonesa, quando a pessoa está gripada no Japão, eles usam a máscara, que é exatamente para não espirrar em cima dos outros, nem para que eles fiquem contaminando. Segundo, raramente o japonês vai apertar a mão. Ele se cumprimenta assim, exatamente para evitar esse contato, para que as pessoas não fiquem doentes dentro do mesmo ambiente de trabalho, principalmente, né? Outra coisa, começou com secreção nasal, o nariz começou a escorrer, não utilize pano. Não é para você andar com uma toalhinha, secar, ficar limpando o nariz, porque você mantém aquele pano cheio de vírus. Usa lencinho de papel. Limpou o nariz com lencinho de papel, joga fora o lencinho, lava a mão. Você está prevenindo. Começou com secreção nasal, lava o nariz com soro fisiológico, né? Seringa, enche com soro fisiológico, joga no nariz de um lado para o outro, acabou. Tem alguns produtos isotônicos na farmácia que você dispara, sai um jato de solução isotônica, igual ao soro fisiológico, também ajuda bastante. Quando você lava o nariz, você reduz a quantidade de vírus que está
crescendo e proliferando dentro do nariz, né? O que nós médicos acabamos por tratar são essas complicações dos quadros virais, né? Então, às vezes, a mãe fica chateada. Poxa, eu levei meu filho no médico, ele falou que é uma virose. É uma virose. Doutor, é verdade. Todo Não é? mundo fala nisso, nesse assunto. Eu fui no médico, ele disse que eu tenho uma virose. É verdade. Não passou nem antibiótico. Falou que é uma virose, toma um remedinho e vai para casa. Pois é, infelizmente a gente não tem uma gama de medicamentos antivirais para prescrever, né? Na Europa até é comum se prescrever um antiviral para gripe, que a gente acabou utilizando aqui no Brasil na época do H1N1. Né? Mas aqui no Brasil não se tem esse hábito de prescrição de antiviral para gripe. Mas a gente acaba tratando as consequências bacterianas, ou seja, você ficou gripado, né, ele ficou congestionado, secreção, aquele mal-estar, às vezes uma febre baixa. 2, 3 dias depois, a secreção começou a ficar colorida, aquela coisa amarela, verde, às vezes até com sangue, dor de cabeça. Começa a caracterizar uma sinusite bacteriana, você vai no otorrino e acaba recebendo uma receita de antibiótico para tratar aquela complicação do quadro infeccioso viral, que é muito comum nessa época do ano, do inverno. E é perigoso a pessoa deixar também, né? Porque pode complicar aquilo que parecia que era uma coisa simples, que era uma gripe, e aí, de repente, você está numa situação complicada porque você deixou, é só uma gripe, né? Isso tem que ter muito cuidado também, né, doutor? Tem, principalmente naquelas pessoas que têm algum problema imunológico, né, e nos idosos. Então, assim, a gente sabe que o idoso, quando ele pega uma gripe, ele tem uma chance maior de desenvolver uma pneumonia, e a pneumonia no idoso, às vezes, ela é silenciosa. Muitas vezes o idoso não faz febre, ele tem um pouquinho de tosse, e quando você vê que tem uma pneumonia grave, ele pode até evoluir para óbito. Então, o idoso, a gente tem que sempre olhar com muito carinho nessa época do ano. Começou a se sentir mal, começou com uma tosse estranha, leve ao médico, não deixe para lá, não. Doutor Bruno, e a questão do banho quente, né? Que no inverno todo mundo corre para o banho quente. Muita gente diz assim, não, o ideal é tomar um banho frio. Mas como fazer isso no inverno, gente? Me digam a receita. Quem vai aguentar, né? Que isso, gente? Doutor Bruno. É uma como tortura, fazer? né? É uma tortura. Se eu tomo muito quente o banho, faz até mal, né? Eu adoro banho quente. Eu só tomo banho quente também, só tomo. Não, banho frio não recomendo para ninguém. Cruz credo. Então, vamos imaginar o seguinte. Nosso nariz ele é um filtro automatizado. Ele funciona por si só. Ele tem várias funções. Ele tem que filtrar o ar, ele tem que umidificar esse ar, ele tem que esterilizar o ar e ele tem que controlar a temperatura desse ar que vai para o nosso pulmão. Qual é o problema de você ir para um banho muito quente para um ambiente muito frio? É o choque de temperatura. Então ele fala, poxa, eu estou num lugar muito quente aqui, de repente eu vou para um lugar muito frio, como é que eu vou controlar essa temperatura do ar que tem que chegar para o pulmão? Ele muitas vezes congestiona. Então fala assim, mas nesse choque térmico meu nariz congestiona, eu tenho uma rinite? Não necessariamente, depende dessa variação de temperatura. Por isso que, por exemplo, a nossa cidade é muito complexo, porque aqui no Rio, às vezes você tem uma temperatura de 15 graus e no mesmo dia você vai para 30, 35 graus, né? Então essas variações fazem com que as pessoas fiquem com muita secreção nasal e aí pode complicar, porque a secreção parada dentro do nariz, nas cavidades paranasais, pode evoluir para uma sinusite, por exemplo. E nesse caso da sinusite, vai ter que correr para o antibiótico mesmo? Algumas vezes sim. E aí só com o médico, né? Sempre. Isso. Gente, olha só, eu vou esperar agora pelas perguntas de vocês de casa, junto com o Bruno, e a gente volta já, logo depois do intervalo. E aí, gente, hoje o Sem Censura fala sobre o Festival Animamundi, o Festival de Cultura Digital, música e doenças típicas do inverno. Vamos agora com o Bruno Barros para saber o que vocês disseram aí na internet. Bruno? E aí, Kátia, olha só, Mara Linda Aguiar diz que Zé Brito é o orgulho de Jequié. Deus seja louvado, eu sou de Jequié. A Leandra Almeida fala que é conterrâneo da Cidade de Sol. Chama o Jequié de Cidade de Sol. O calor horroroso. O ano inteiro. A Neidinha Rocha diz, meu Deus do céu, como que sofre essa Soraya, dá boa tarde a todo mundo e diz que sempre que pode, tá ligado aqui no Sem Censura, manda um cheiro pra gente. Cheiro que amor. Helena Joana, ela tem uma dúvida pro Dr. Bruno. Ela diz assim, minha mãe é idosa, tem 79 anos e fico muito preocupada no inverno porque ela sempre fica resfriada. Meu receio é que vire pneumonia. Como faço para evitar que um quadro de resfriado simples vire pneumonia? Isso. Então, a gente tem que tomar cuidado com o ambiente, né? Eu acho que isso é indispensável, essa questão da poeira domiciliar, da proliferação de fungo dentro da própria casa, né?
A lavagem com soro fisiológico no nariz pode ajudar, isso você vai estar prevenindo que prolifere, então, bactéria e aumente a carga viral dentro do nariz, né? A pessoa tem que se alimentar bem, sempre tem que prestar atenção na questão imunológica do nosso corpo, o que a gente está colocando para dentro do nosso corpo, isso vai repercutir na nossa capacidade imunológica, ou seja, como a gente vai responder a essas agressões externas que tentam penetrar no nosso corpo, né? E óbvio, se o paciente ele começar a ter tosse produtiva, uma tosse que venha com secreção, mal-estar geral, leve ao médico. Lembra que o idoso muitas vezes não faz febre, essas pessoas às vezes não sabem. É raro o idoso fazer febre. Passou dos 80 anos, raro ele fazer febre. Ele pode ter uma infecção grave, importante e não ter febre. Então, começou a tossir, começou a se sentir mal, leva ao médico. O médico vai avaliar, se ele achar que tem algum problema, principalmente na ausculta pulmonar, ele complementa com raio-x do tórax. E, se for necessário, faz antibiótico. Muitas vezes, antibiótico só em casa resolve, não tem maior complicação. Ficar de olho, né? Isso, exatamente, ficar bem atento a isso. Gente, e como hoje é sexta-feira, a gente vai agora a Brasília para saber da nossa agenda cultural. Oi, Cati! Pois é, né? A semana aí chegando ao fim, o final de semana já batendo na porta e, claro, tem muita dica boa aqui na nossa agenda de cultura. Dá uma conferida. Neste sábado, em Brasília, tem a tradicional festa Macossa, que comemora 15 anos. O evento reúne diferentes perfis e classes sociais e tem por afinidade a arte urbana, a diversidade cultural e, claro, a música negra. Música negra também na TV Brasil, porque hoje à meia-noite no programa Reverbera tem o multi-instrumentista e compositor Zola Star. Nascido no Congo, o artista traz músicas de seu primeiro trabalho autoral, 60 Graus. No Rio de Janeiro, hoje e amanhã, acontece a terceira edição do festival Choro da Gamboa, de graça. Hoje tem Luiz Barcelos, Projeto Irineu de Almeida e Wolf Cleide e Léo Gandelman. Amanhã é a vez de Arismar do Espírito Santo, Fábio Peron, Alexandre Ribeiro, Isaías e seus chorões, Silvério Pontes e Choro na Rua. A curadoria é de Amandu Costa. E vamos de teatro, porque está em cartaz também no Rio a peça Salina, do grupo Amok. Conta a história de uma mulher casada à força, violada pelo marido e acusada pela morte dele. Exilada no deserto, ela alimenta o desejo de vingança. Eu pretendo levar a vida. E neste sábado, aqui na TV Brasil, tem o programa Todas as Bossas, que faz uma homenagem a um dos maiores nomes do mundo do samba, Elton Medeiros. Você não pode perder este especial com grandes nomes da MPB interpretando as canções do mestre. E eu fico por aqui, minha gente. Semana que vem eu tô de volta com mais dicas de cultura. Um bom final de semana e até lá. E na tempestade o sol nascerá. Fim desta saudade, hei de ter outro alguém para amar. Gente, bom demais, né? Não tem coisa melhor, né, do que a gente passar um final de semana e ouvir música assim, né? Agora, eu estava observando, os espetáculos hoje em dia, eles têm muito também de tecnologia. A gente viu luzes, viu cores, né? E é por isso que eu vou começar com você, André Simões, que está com um festival, né, coordenando um festival na PUC, que é o Hack PUC. Queria que você explicasse para o nosso público como é que é esse festival. Beleza. Então, o Hack PUC ele é um festival de cultura digital que nasceu em 2014 com uma hackathon. Então, para quem não sabe o que é uma hackathon, que é uma palavra meio estranha, né? Mas é muito comum no meio de tecnologia, é uma maratona de programação que dura, às vezes, 24, 36, 48 horas. Então, os programadores eles ficam ali, começam em um dia a programar uma ideia, alguma coisa inovadora, e eles viram à noite uma vez, duas vezes, e desenvolvem uma ideia que depois é exposta para uma série de jurados, que eles avaliam os projetos e eles premiam com alguma coisa. Então, isso que é uma hackathon.
Só que o festival começou em 2014, o Hackathon começou em 2014, e conforme a gente foi crescendo, a gente sentiu uma oportunidade maior, a gente viu uma oportunidade maior de tornar essa Hackathon um festival de cultura digital, onde hoje, que é o HackPUC, que está começando esse final de semana, lá na PUC, na Gávea, estão todos convidados. Ele está começando nesse final de semana e vai até o final de semana que vem. É o dia inteiro. O dia inteiro. De muitas atividades. Muitas atividades, os programadores vão virar à noite lá, então, enfim, só chegar lá. Meu Deus, então dá para ir de noite também. Com certeza. Agora, eu queria que você falasse, porque eu sei que tem muita atividade também para criança e que os pais podem ir com as crianças. Com certeza. Não é isso? Isso. Além da Hackathon, a gente vai ter um laboratório criativo, que são oficinas para as crianças, com muita coisa de tecnologia digital, robótica, eletrônica, programação. Então, às vezes as pessoas acham que programação é só para gente adulta, para quem está na faculdade, mas programação é uma coisa que não é um bicho de 7 cabeças. E hoje você compra Lego, aqueles Legos que a gente tinha lá antigamente, você programa no Lego, manda o programa para o Lego e ele sai andando sozinho. Então a criança brinca com programação. E o pai fica olhando. E fica olhando. Sem entender nada. Invariavelmente, a geração anterior fica assim, nossa, como ele está fazendo isso, né? E eu sei que tem muito mais, né? Também tem um desafio FIFA, não é isso? Desafio FIFA. Como é que vai ser isso? A gente tem um jogador profissional de FIFA, de games, né? Então, um jogo de futebol. E ele vai estar lá desafiando 10 participantes a ganhar dele. Obviamente, os participantes não vão conseguir ganhar dele, mas quem conseguir, quem tiver o melhor resultado na partida com ele, vai ganhar um PlayStation 4. Olha, Nossa, então vale a pena, né? Agora, pode ganhar? Você acha que tem chance de ganhar? Olha, esses caras são feras, assim. É difícil, mas, enfim, quem sabe, né? E tem muito mais. Eu sei que tem alguns que são destaque, assim, que você diria que, olha, esse não pode perder. Sim, A gente tem a Mostra Maker, que é uma mostra de projetos voltados para a tecnologia, que tem muito hardware. Então, às vezes, o cara, enfim, veio daquela cultura maker, que é aquela cultura faça você mesmo. Então, é parte do princípio que qualquer pessoa pode aprender a fazer uma coisa. E foi muito alavancado com a internet, né? Porque na internet hoje você entra, você vê no YouTube como fazer não sei o quê. E você vai lá, aprende e faz você mesmo. Tutorial para tudo, né? Tutorial para tudo, né? Então, um amigo meu, por exemplo, ele tinha uma lixeira que tinha aquela tampa e toda hora ele ficava abrindo a tampa da lixeira. E ele ficou de saco cheio e falou, você faz o seguinte, vou programar um sensorzinho que quando ele aproxima a coisa da lixeira, a lixeira abre sozinha e ele joga o lixo na lixeira. Então, tem coisas assim, super curiosas que as pessoas vão e fazem. Aliás, é uma coisa interessante, né? Eu acho que hoje em dia, a gente mais do que nunca está vivendo um momento em que as pessoas realmente podem criar várias coisas, não é? Sozinhas. Depois elas colocam na internet, ensinam para você e você tem razão. E aí passa de um para o outro, né? Agora, você está dizendo que vai ter essa gente toda lá. Pode ter gente também como eu que chega lá para aprender alguma coisa? Com certeza. O evento agora está aberto para todo mundo. A gente vai ter palestras, debates também para quem quiser aprender um pouco mais de tecnologia, empreendedorismo. Então, antigamente que era um evento mais para programadores na maratona, agora não. Agora, como a gente falou, pode trazer pai, filho, todo mundo está aberto no nosso evento. Agora, a gente costuma dizer que existe um hiato, assim, um vazio entre uma geração, a geração analógica, e a nova geração, né? Essa nova geração que você fica o tempo todo, a mãe como eu, fica o tempo todo em casa, Vitor, vem cá, me ajuda, né? Porque você sempre fica perdido. Você acha que realmente no futuro a gente vai ter esse buraco também? Ou a gente vai ter coisas novas que vão ensinar as pessoas cada vez mais? É curioso, né? Eu acho que existe esse vazio porque a gente nasceu numa época diferente. Então, hoje você vê as crianças já com o iPad na mão com 5 anos de idade, 3 anos de idade. Então, mas a gente nunca sabe como vai evoluir a tecnologia daqui a 10, 20 anos. Então, para o que a gente hoje é normal, quem sabe o meu filho no futuro, enfim, vai estar em contato com outras tecnologias que eu não vou estar conseguindo fazer o que ele está fazendo, né? Então, nunca se sabe, né? É verdade, a gente nunca sabe mesmo. Cada dia a gente sabe menos. É isso que a gente tem que ter ideia, né? Além disso, do festival, eu sei que você é um rapaz que fez engenharia de computação, não é isso? E que você também tem uma empresa. Eu queria que você falasse desse aplicativo que você criou. Sim, Então, eu sou engenheiro de computação na PUC e durante a faculdade a gente desenvolveu como se fosse um Facebook para estudo. É uma rede acadêmica colaborativa, chama Passei Diretos. Hoje já conta mais de 8 milhões de universitários. Então, eu sempre fui muito próximo dos universitários por causa dessa iniciativa, esse aplicativo, esse site que a gente fez. Então, levantamos investimento, fomos crescendo e por aí vai. E aí foi esse contato com o universitário que até me fez ter esse interesse em construir uma hackathon para os universitários, que foi o que originou a HackPUC lá em 2014.
Mas como eu sou um engenheiro de computação, eu não sei produzir eventos. Então eu tive que procurar uma pessoa que soubesse fazer isso e eu encontrei o Miguel, que é o Miguel Coker. Enfim, ele é um cara fantástico. E Ele teve aqui no Sem Censura com ele o teve Rio aqui. H2K. Exatamente. Então ele produz o Rio H2K, que é um festival de dança de rua. E desde que eu conheci ele, assim, ele é um cara fantástico, até meio inspirador, né, quando você conversa com ele. E isso transmite muito nos eventos que ele faz. E aí, quando eu conheci ele, eu trouxe a parte da tecnologia, né, da cultura de tecnologia. E somado a toda a experiência dele de produção de eventos, a gente começou o Hackbook. E tem ficado fenomenal o resultado. Agora, nesse Hackbook também, a intenção de vocês é descobrir novos talentos? Com certeza. Inclusive, lá no nosso primeiro Hackbook, a gente acabou contratando para a nossa empresa uma das pessoas que participaram lá. Então, pessoal, é uma chance também, né, de você ir mostrar alguma coisa que você está criando e quem sabe olham para você, te descobrem, Com não é? certeza, sim. Tem alguma coisa, por exemplo, que nos últimos tempos te chamou muita atenção e que veio assim de uma forma inusitada? Ou seja, você nunca podia esperar que aquela pessoa criasse aquilo ali? Aquele aplicativo, alguma coisa que você... Nossa, que coisa interessante. Com certeza, assim. Enfim, são ideias muito inovadoras, assim. Vou dar um exemplo aqui. Na última Hackathon, teve uma pessoa que desenvolveu um aplicativo que ele buscava no Twitter as hashtags que as pessoas estavam postando e ele descobria surtos de doenças e etc. Geolocalizado no Google Maps. Então, o cara via assim, esse cara daqui está postando sobre gripe. E via onde esses caras estavam pelo Twitter e postava isso numa área do Google Maps. Então, você ia vendo o que estava acontecendo ali pelo mapa geolocalizado, entendeu? Então, normalmente eles misturam muita coisa. Eles pegam tecnologia de uma rede social, misturam com o Google Maps, geolocalizado. Eles fazem muitas coisas assim que você nem imagina que era possível, né? E outra coisa também. Você, como engenheiro de computação, deve ter muita gente em casa pensando, puxa, se eu quisesse fazer tecnologia da informação, será que basta para mim, por exemplo, fazer só a faculdade? Como é que hoje uma pessoa pode se formar bem nessa área? Sim. Então, a faculdade é uma base. Enfim, eu recomendo para todo mundo fazer ciência da computação, direito de computação ou alguma coisa ligada à computação. Mas os cursos extras são sempre muito importantes. Então, desde o primeiro período, eu já fazia alguns cursos fora da faculdade. Também comecei a trabalhar no primeiro período de faculdade. Então, a experiência no mercado de trabalho conta muito, porque você vai aprendendo a lidar com as pessoas, né, no ambiente de trabalho, lidar em equipe. Então, assim, você precisa estar sempre muito ativo, né? E hoje na internet também tem tudo. Então, um cara que não está nem estudando na faculdade, se quiser chegar na internet e aprender alguma coisa, pode aprender. Tem que ter atenção, então, garra, vontade e curiosidade. Com certeza. Muita resiliência também. Paciência Isso, também, né? E compreender que a gente não aprende rápido. A gente precisa de um tempo para aprender. Com certeza. Não é isso? E esse tempo é o que a gente vai falar agora com a Ida. 25 anos de Animamundi, parabéns, Obrigada, não é isso? obrigada, Estão isso. sendo muito bem comemorados, né? Então, Eu queria que você falasse pra gente. Pois me perguntaram essa semana, assim, para você, Aida, o que é o Animamundi quando começou e o Animamundi agora? Eu respondi, falei, olha, o Animamundi há 25 anos atrás era uma expectativa só, né? Porque não existia mercado de animação, ninguém sabia o que era animação. O que a gente tinha acesso era muito restrito, era Disney, Hanna-Barbera, de um modo geral. E hoje, assim, todo mundo sabe o que é animação, né? Já é uma palavra que as pessoas dominam. E o Brasil, principalmente, assim, deixa de ser essa expectativa que a gente, que começou esse movimento, queria que tivesse, e passa a ser uma realidade. Né? Quando eu falo realidade, eu até passo um pouco do filme autoral, que o festival é voltado mais para filme de autor, que são os curtas-metragens, e avança um pouquinho no mercado brasileiro, de produção de animação brasileira. Hoje a gente tem dezenas de séries de animação nas nossas TVs e exportadas para mais de 100 países, cada uma delas, e que estão sempre no topo de sucesso nos canais de Ibope. A gente tem longas metragens sendo feitos, isso era impossível, impensável, na verdade, há um tempo atrás. Tem o Menino e o Mundo, que foi até indicado para o Oscar ano passado. A gente tem um vídeo, Né? Aida. Vamos mostrar para o Vamos. pessoal em casa, né? Para a gente ver esse trabalho legal do Animamundi. Vamos.
Gente, quem não gosta de desenho animado, né? Não, bom sujeito não é, não é isso? Ah, peraí. Qual desenho animado, Zé Brito, você lembra assim da sua infância? Quando você viu agora o São anima... tantos. Eu sou encantado, eu durmo uma noite assistindo. Assistindo. Eu vou para aqueles canais infantis, aquilo é sua criança eternamente. Doutor Bruno, tem algum que tenha marcado, hein, doutor Bruno? Tem algum que tenha marcado a sua infância? Algum desenho assim, quando você estava assistindo, quando eu falei aqui agora que você lembre assim? Johnny Quest. Johnny Quest. Ah, e você, André? Tô tentando lembrar aqui, Bob Esponja. Bom demais. Muito bem, muito Até bem. hoje ele é muito divertido. Bruno Barros, quando fala assim, de quem você lembra? Eu gosto dos Simpsons, que tem uma coisa politicamente... incorreto. Eles fazem umas brincadeiras, eu acho bem legal, assisto até hoje também. E a Ida, tem algum assim, quando eu falei aqui agora? Olha, eu lembro da minha infância, era Pernalonga e Pica-Pau. bom demais. isso. Isso também. Eu sou animadora. É. Eu tenho uma E eu produtora de diria animação. assim, né? E você, Então, Kate, qual Eu, você? na verdade, eu gostava muito dos Flintstones e dos Jetsons. Eu achava os Jetsons o máximo, porque eu imaginava, né, que a gente podia fazer aquilo tudo um dia. Aliás, já estão fazendo muito daquilo que os Jetsons Tem faziam. muito botão, muita coisa que... Muita coisa. Tem é. que criar um outro Jetson já agora. Já temos que criar um novo. Muito bem, Aida, diante do que a gente está falando, o que está sendo criado de novo? O Animamundi, ele traz animações do mundo inteiro, né? Então, assim, as referências que a gente falou aqui foi justamente de TV e que a gente tinha acesso, que é Hanna-Barbera, né? E Disney. E o Animamundi, ele extrapola bastante isso, porque traz curtas de mais de 50 países, normalmente, por ano. A gente recebe 1.500 inscrições em média, seleciona uns 300 filmes para trazer para o festival, né? Para apresentar. Então, assim, tem filmes com técnicas variadíssimas, com temas variadíssimos, às vezes temas até, em termos até de denúncia, né? Tem um filme esse ano passando que eu não sabia, tem uma ilha que pertence ali perto da Austrália, mais ou menos, na Oceania, e que tem um campo de concentração para refugiados que não conseguem chegar até a Europa ou que tentam atravessar a Austrália, são jogados para lá e ali morrem, são esquecidos. E isso, como é que o diretor de animação fez? Ele conseguiu o depoimento de um dos prisioneiros, foi lá, conseguiu. Os prisioneiros já morreram, esses que deram depoimento. Ele não podia filmar, não tinha como, então ele criou a animação em cima desse depoimento. Isso é um filme sério, né, pesado. Mas tem também o outro lado. Então, tem filmes que são engraçadíssimos, tem filmes... depende, de cada autor, você não sabe o que passa na cabeça de um autor. E que transforma isso em animação, em imagens, e que são feitas com várias técnicas. Você vai ter animação com boneco, com desenho mesmo, que a gente já conhece, com areia, com massa de modelar, enfim. É um universo mesmo de animação, mostrando tudo que é possível fazer com isso. E aonde levar, quer dizer, em que plataforma. A animação antes era, como o cinema, era restrito às salas de cinema ou à TV. Hoje não. Hoje você pode produzir sua animação e jogar nas redes e está aí plataforma para celular, para TV, para canal, para... Enfim, né? Isso está muito mais livre, está muito mais solto, né? Mais fácil de se comunicar através da animação, que é uma delícia, né? Com certeza. E para participar do Animamundi, você não tem problema você ter colocado já em alguma plataforma, não precisa ser inédito, não, né, a gente Aida? só pede que seja inédito no Animamundi, porque a nossa proposta não é, vamos sair na frente de jeito nenhum. Nossa proposta sempre foi uma preocupação em formar público. Eu não digo formar plateia, que plateia tem muito até no Animamundi, mas em formar público, que as pessoas compreendam o que é animação e possam ter um olhar mais crítico em relação a isso. Então, é um divertimento, é um entretenimento delicioso, você vai para lá, assiste filme e tal. Tem as oficinas que são gratuitas de várias técnicas de animação, que qualquer pessoa pode chegar e fazer seu filme, aprender qual que é o segredo ali da animação. E a gente pensa mesmo nessa formação dessas pessoas de terem acesso. E por que eu falo da importância dessas oficinas e dos filmes? Muitos animadores que hoje estão aí no mercado, famosos, né, que a gente tem visto os brasileiros, eles tiveram o primeiro contato dentro do Animamundi, nessas oficinas. Então, a gente persiste, continua com isso, né, óbvio, e sempre tentando melhorar, para que o Animamundi seja um momento, né, que eu chamo de movimento, porque é um momento que todas as pessoas que produzem animação
enviam seu trabalho para lá, né, do mundo inteiro, e nós, né, o público, as pessoas de modo geral, têm acesso a isso. E aqueles que têm um pequeno talento ou um desejo, né, de fazer isso a profissão, ali ele tem um contato e aí vai ter contato com diretores incríveis que estão vindo falar aí para gente. Tem, posso falar um aqui que eu acho que mais pessoas vão saber, é o próprio Robert Feng, que fez a abertura do Game of Thrones. O animador está aí para falar, para mostrar como que ele fez, como é que é o processo. Então, para nós aqui, pra a gente ouvir e perguntar para ele diretamente, mas como é que você fez isso, resolveu aquilo? Pronto, é uma escola que funciona aí muito bem em 15 dias de forma intensa, né? Um intensivo em animação que a gente faz. Então, Aida, vamos só convidar o pessoal, né, para assistir o Animamundi, onde é que está, como é que a gente faz? Então, conta pra gente. Aqui no Rio, estão em alguns espaços no centro da cidade, tem no Odeon, no CCBB, no Centro Cultural da Justiça Federal. Esse final de semana, especificamente hoje, amanhã e depois no MAM, com algumas oficinas lá também. Museu de Arte Moderna. Museu de Arte Moderna. Programação infantil, meio-dia e 2 e 2 da tarde, com filmes infantis. Depois é o Centenário da Animação Brasileira, já são filmes de temática adulta. E o Centro Cultural Banco do Brasil, o Odeon, enfim, são lugares que a gente está utilizando para passar toda a programação e colocar as oficinas também. Ok. Gente, então é com muita animação que eu convido vocês a continuarem aí, porque a gente volta já já. Voltamos com o Sem Censura de hoje, que fala de animação, cultura digital, música e saúde. Bruno Barros, o que temos? Olha aí, Cátia Navarro. Nana Sodré do Poste ou Sodré... O nome dela é complicado, hein, Nana? A mensagem é curtinha, mas ela diz, só tomo banho quente. A Ana Braz, muito chique, está em Roma, manda um beijo assistindo Sem Censura. A Suelen Dark pede pro Zé ir fazer um show em Recife. Eu gosto. O Fábio Baeta, ele diz banho frio com esse momento Polo Norte carioca, fora de cogitação. E aí tem uma pergunta da Marília Couto, ela pergunta como que eu faço, pro André, como que eu faço para me inscrever nessa rede social de estudos? Então, é só acessar o nome da rede social Passei Direto, então passeidireto.com. Lá tem um monte de material de estudo para universitário. Enfim, mais de 1 milhão de documentos. E tem site e aplicativo. Então, aplicativo também, Android e iOS, ou pelo site passeidireto.com. E esse Passeio Direto tem para todas as áreas? Todas as áreas, todas as universidades, a gente já está presente em todas. Está disponível agora. Se ela quiser agora procurar, ela vai encontrar em casa. Hoje já tem 7 milhões de estudantes, 8 milhões de estudantes cadastrados, então, enfim, bastante gente já. E nesse caso é importante, né? Porque as pessoas, muitas vezes, elas, através de um aplicativo desse, elas conseguem o que, às vezes, sozinhas não estão conseguindo. Né? A gente tem que olhar esse lado da tecnologia que é tão importante. Né? Zé, você ouvindo tudo isso, não é? O que a tecnologia hoje ajuda também vocês nos shows, Zé? Você também sente isso? Tudo. O tal do smartphone soluciona tudo. Ali eu afino meu violão. Ali eu consigo gravar minha canção, senão eu esqueço tudo. Então eu gravo. Ali eu já tenho um programa agora que eu vou cantando e vai fazendo a partitura. Demorava 6 meses para a partitura ficar. Era uma loucura você fazer no pentagrama. Hoje em dia você canta e sai. Então são coisas maravilhosas. Eu podia ficar o dia enumerando coisas que eu utilizo. Porque você, com esses 20 anos aí que você tem de carreira, que você está comemorando agora, quer dizer, as mudanças foram drásticas. Não só as mudanças da tecnologia, como as mudanças culturais, sociais. Isso influenciou também você nas suas músicas, nas suas canções, no seu trabalho? Eu não sou tão tecnológico assim, não. Mas eu gosto, eu curto assim, essas coisas que ajudam mesmo, essas muletas do dia a dia que cabem tudo num único aparelho. Ou então, por exemplo, eu consigo no meu computador selecionar os filmes que eu... Hoje em dia tem esses aplicativos de filme. Então, assim, eu programo para tocar uma sirene na hora de eu ver um filme. São tantas coisas. Então, isso não existia um tempo atrás. Por exemplo, hoje eu não tenho mais canal a cabo. Eu uso só tecnologia. Assim, é o YouTube, quando coloco os programas, é o Netflix, é tudo isso que já tem, o UOL... Então, na verdade, o Now, que eu gosto muito. Então, coisas de animação, eu passo a madrugada me deleitando. Então, são coisas que eu não tinha antigamente. Você tinha que estar afiliado a uma coisa de internet.
ou de canal a cabo. Hoje em dia não. Você se organiza na sua programação com a tecnologia só. Doutor Bruno, como é que a medicina também se organiza com essa tecnologia? A gente está falando das doenças de frio, né? Muita gente já chega no consultório hoje com as informações do Dr. Google, não é? É difícil isso, não é? Querendo ter aquela doença que pesquisou a noite inteira. Inclusive o resultado tem que ser aquele que a pessoa já queria, né? Ela já chega, mas eu tenho isso. Não, a senhora não tem. Mas eu tenho, eu vi no Google. Não é? Assim, a tecnologia, ela revolucionou a medicina. A medicina de hoje não é a mesma medicina que nós tínhamos há 15 anos atrás. Isso é ponto, em todas as áreas. A disponibilidade de informação, inicialmente, para o médico, era meio complexo, porque o paciente ele chegava para você, já chegava com um monte de informação e queria um resultado junto àquilo que ele tinha pesquisado. Mas hoje eu acho interessante, por quê? Ele traz uma série de informações que são informações quebradas, que ele pesquisou, ele teve o tempo dele, teve o trabalho e a energia dele dedicada para aquilo, e eu só junto. Falou, olha, tá certo, você viu isso, mas é assim, assado. Entendeu? Então, você não consegue, através da internet, criar um diagnóstico. Quem faz diagnóstico é o médico. Né? Você pode pesquisar, você pode ter acesso à informação, e é seu direito. É direito do paciente tentar entender o que está acontecendo no corpo dele. Né? Então, dessa forma, a gente consegue melhorar. O diagnóstico ainda fica pelo médico, a máquina ainda não faz diagnóstico, a gente não tem aplicativo ainda para... Troque seu médico para um aplicativo. Né? Vê a carga viral só falando. Ainda não. Porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 30 anos. Né? Mas é isso. A tecnologia realmente revolucionou, principalmente na parte da otorrinolaringologia, que é a minha especialidade médica, a gente mudou tudo. Não só na parte de diagnóstico, que a gente trabalha muito com vídeo, mas também na parte de cirurgia. É verdade, né? Quando você vai num consultório agora, quando te examinam, tudo você vê junto com o médico, não é? Às vezes até assusta, né? Porque a gente não está entendendo muito bem e vocês estão entendendo tudo que está se passando ali, né? Porque as pessoas não estão acostumadas a se ver por dentro, né? Então elas assumem, mas sou eu? Não é possível. Eu falei, é você, calma. Que são suas cordas vocais, o caso do cantor, eu acabo trabalhando muito com voz, né? Então, as pessoas ficam um pouco assustadas, mas é muito interessante. Aliás, é verdade, né? No inverno a gente também costuma ficar rouco, né? Falta ar, etc, né? Afeta também as cordas vocais, né? O frio. Afeta. Você pode estar desenvolvendo aí laringites, né? Que são as inflamações na prega vocal ou corda vocal, na verdade, o nome vem trocando, e isso interfere diretamente na voz. É uma sugestão para quem ficou rouco da noite para o dia, ficou gripado e está com a voz bem ruim, primeira coisa é parar de falar. Faça repouso da sua voz. Nunca, jamais, se você estiver rouco, ficou rouco com uma gripe, nunca berre, nunca exija demais do seu laringe. É nesse momento que se apresentam as lesões. Então, por exemplo, se você estiver um pouco rouco e você berrar, você pode ter um problema grave na prega vocal. Você pode fazer um hematoma, que a gente chama, às vezes preenche a prega vocal de sangue, depois aquilo se junta, forma um pólipo. Tem um negócio de calo vocal, né? É. Dizem que é horrível quando forma esse calo vocal. O calo é um nome popular para o nódulo vocal, que é mais comum nas mulheres. Mas tem tratamento, tudo tem tratamento. Deixa eu dizer isso, tudo calma. Você faz um tratamento aí, resolve. Tem uma pergunta interessante, Kátia, aqui falando disso, de inverno, do Luciano Fernandes. Ele fala que a boca e as narinas ficam muito ressecadas durante o inverno. Ele pergunta o que ele pode fazer para melhorar. Isso. Primeira coisa é beber água. Isso é básico. O corpo ele tem que estar bem hidratado. Às vezes as pessoas esquecem de beber água, principalmente na época do inverno, porque não sentem muita sede. Né? Então, a água sempre do lado, principalmente para quem trabalha com a voz. Verdade. Você sabe que beber água é importantíssimo para a sua voz, né? Isso tem uma característica, porque a prega vocal ela vibra. Se você não estiver bem hidratado, ela vibra com dificuldade. Beber água, eu sempre sugiro que beba uma água mineral de boa qualidade, sem gás, para evitar o refluxo. A sua canção da Zia foi perfeita. Eu não tomo álcool gás há muitos anos. Não é? Tenho medo. Pois é. E, eventualmente, a gente prescreve alguns medicamentos à base de gel que ajudam a hidratar o nariz também. Mas beber água, lavar o nariz com soro fisiológico, sempre ajuda. Fica aí a dica também, hein, Aida, para que alguém que esteja vendo faça um filme até para o Animamundi com essas informações. Não é, Aida? Porque às vezes quando se vê um filme, a pessoa aprende mais do que às vezes até ouvindo, não é isso? Não acontece muito? Com certeza. A imagem hoje em dia, principalmente, é tudo, né? Nossa vida está passando através de imagens. Isso. E trocadas. um aplicativo, hein, André? Com certeza. Você está saindo daqui já Cheio de pensando, ideia, né? né? Cheio de ideias, né? Está quietinho, mas está cheio de ideias, né? E você, Zé Brito, sai daqui também com alguma ideia nova para você apresentar? Alguma coisa? Sempre. Já estou. Porque a vida é isso, né? Nos apresenta uma série de desafios, de coisas novas. A tecnologia é um negócio que eu amo, que eu quero cada vez mais. Nossa. Agora vai sair um clipe de uma música que é uma animação,
caçar uma canção, a coisa mais linda, vai ser uma animação, a história toda contando, que é um sonho que eu tenho de fazer uma animação de uma canção. Então são coisas que só agrega, eu estou feliz. Gente, olha só, então vamos agregar mais nesse programa na sexta-feira? Vamos terminar bem, né? Sem problema nenhum de doença, muito animados e aplicados, ok? Vamos fazer isso? Então volta para o palco, por favor. Vamos terminar esse programa bem alegre com o Zé Brito. Gente, eu vou me despedindo de vocês. Obrigada a todos os nossos convidados que brilharam aqui hoje. Bruno, muito obrigada. A nossa equipe de produção, a equipe técnica. Eu agradeço a todos vocês. A gente vai encerrar com o Zé Brito aqui na TV, mas a gente continua com vocês no Facebook. Quem quiser continuar, fica com a gente mais um pouquinho para alegrar essa sexta-feira de vocês. Gente, um ótimo final de semana a todos vocês. Uma ótima sexta-feira. A gente volta segunda-feira com o nosso Sem Censura. Até! Zé Brito vai cantar o quê? Para espantar o refluxo, azia. Muito bom. Toma tua cerveja logo de manhã. Cuidado com a costela. Cuidado com a rabada. Cuidado com teu coração. Entra a tarde, farofa de azeitona. Cuidado com o pudim de leite. Cuidado com o tirateima. Cuidado com a torta de palmito. O atrito interno queima, a agonia e lava. Dia após dia, ia e voltava, azia. Ótimo espetáculo, né? Esse espetáculo que você deu aqui pra gente. Muito obrigado. A gente vai só avisar agora ao pessoal que está em casa que o Dr. Bruno vai ter que sair, né? E a gente vai dizer que a gente está no Facebook e vai ficar sem a presença do Dr. Bruno, ele tem que ir para o hospital, não é isso? É. Não é? Uhum. Então, vocês não vão vê-lo na parte do Facebook, mas a gente agradece demais a presença. Obrigado. E torce para que todas as informações dadas aqui hoje sejam úteis. E que, além do Dr. Google, vocês também visitem o médico, perfeito? Isso. Bom, gente, vamos ouvir mais uma música, né? Enquanto isso, vamos ouvir mais uma música do Zé, porque tem uma música desse CD novo, não é isso? Isso, aí eu deixei pro final essa canção, que é desse disco novo, Amor de Montar, que é um disco que fala sobre as fases do amor, aquela história toda do amor de mãe ao amor por si mesmo, que é o mais difícil de todos. Então essa canção se chama Enclausurados, que é a história de um casal, é uma proposta de um casal para ir para uma floresta no meio do mato, viver e subsistir, viver um pelo outro, que é impossível, é assim, né? Que, na verdade, essa canção é uma canção até romântica, assim. Te darei o necessário, me darei férias cumpridas, teremos alguma reserva pra aturar as nossas vidas. Por favor, não diga não, fique comigo trancada, distante do mundo, sedada de dengo. Fique comigo largada no meio da sala, me olhando insone. Não atenda o telefone. Criaremos nossos vícios, criaremos nossas mágoas, criaremos nossas neuras e as nossas raivas. Criaremos nosso forte, criaremos nossa vida e a nossa sorte.
É a música do disco novo. Isso, Zé, então volta pra cá agora que a gente já vai conversar mais um pouquinho com você. Que bom, né? Ah, é sempre uma alegria fazer ao vivo. Não é? É sempre bom, né, Zé? A gente não fica nem um pouco enclausurado, na verdade, né? Eu acho até, eu vou te falar uma coisa, com as suas músicas a gente sente até uma certa liberdade. Você falou ali de enclausurado, eu disse, gente, mas é uma coisa que a gente voa com você. Né? É, lógico que sim. A gente se sente tão à vontade, né? Não só com a pessoa, mas também nas músicas que você faz. Como é que é o processo de composição, hein? Sempre na madrugada, assim, sempre uma palavra, uma história. A coisa da Zia é um sentimento real, corporal. A coisa da Soraya é uma história de um renegar, de uma coisa que eu precisava transformar isso em música para superar. Cada um tem um caminho, né? Aí a música me ajuda em tudo. É minha terapia constante, artística, diária. Eu fiz uma música semana passada, abri um vinho em São Paulo, estava de noite, e aí comecei a tomar aquele vinho e sentir aquela coisa que o povo fala de se afogar em mágoas. Sentindo coisas e uma espécie de falta de ar e me afoga. Fiz a canção, Só Não Quero Afogar. Mas ficou bonita a canção. Então, assim, são sentimentos reais, vivenciados, e eu não faço música do nada, ou... Eu não sei fazer música, por exemplo, se alguém dissesse, faz a música. Eu tenho que sentir muito aquilo, não é uma coisa assim, é natural para mim. É difícil fazer assim, muitas ao mesmo tempo. É porque, na verdade, né, quando é sob pressão, né, você dizer assim para você, você tem que fazer, aí você congela. Né? Tem que fazer, não é, Bruno? A inspiração é uma coisa que acontece. É espontânea, né? totalmente, né? Ô, Bruno, e por falar em inspiração, tem mais alguma coisa que os nossos telespectadores, os internautas estão perguntando aí para os nossos convidados? Tem sim, Cate. O Zé estava falando sobre isso. Tem uma pergunta aqui do Luan Almeida. Pergunta para o Zé aí, gênio, o que uma música tem que ter para ser boa? Um excelente refrão, com melodia forte, que cresça, que desça, que cresça umas 4 vezes. Eu sou bem chato para isso. Por isso que as músicas todas têm agonia e love. Tem que ter uma coisa grande que depois cresce. Soraya queimada. Eu quero ver Soraya. Porque o povo gosta de se libertar cantando. Se não tiver essa liberdade no refrão, ela fica morna. Fica parecendo uma coisa meieira. Então eu prefiro melodias grandes, grandiosas. E João Falcão, meu querido amigo, querido diretor, que me incentivou tanto a compor, a cantar, ele sempre gostou das melodias assim que eu faço. Aproveitando até essa pergunta do Bruno, Aida, o que, por exemplo, um filme, né, tem que ter, assim, ingredientes que tem que ter para vocês considerarem assim, esse é um bom filme de animação? O que você diria? Primeira coisa é a ideia em si, né? Ter uma boa ideia que possa ser executada em animação, quando você tem uma ideia que só pode ser feita com a sua música. E também ritmo. Acaba assim, animação e música é uma coisa que anda muito juntinho. Porque um filme de animação, cinema de modo geral, mas animação com certeza, a gente fala que tem que ter um bom timing. Né? O que é um bom timing? Assim, tanto nos movimentos, para serem precisos, mas também no contar a história. Porque se você conta a história sem ritmo, acontece o que ele falou na música. Então, digamos assim, que também precisa de grandes melodias na animação, para você ter o envolvimento de quem está assistindo, você trazer aquela imagem para a realidade dele, entender e se envolver. Porque se ficar em movimentos ou em ações que não tem esse movimento, esse time, não pega o espectador, não. Eu queria até pegar esse gancho para perguntar aí de uma coisa que as pessoas falam tanto, que um filme tem que envolver a pessoa nos primeiros 5 minutos. É verdade? Senão depois fica difícil engrenar. Olha,
Eu acho assim, não deve ser uma regra. É óbvio que você tem sempre o começo de um filme, se você pensar bem, está sempre te situando em algum espaço, algum lugar, num ambiente, num clima que você começa a envolver o espectador, tá? Mas assim, necessariamente você não precisa ter 5 minutos de tirar o fôlego no começo, ou de amores tórridos, não, né? E também não adianta você deixar 5 minutos pregado na cadeira e depois a coisa desangue. 1h15 se arrastando. Não, eu acho que ele tem que ter o ritmo, sim, que é o começo, o ápice e o final, né? Então, assim, é o modo de contar a ideia. Às vezes são até em animação, como são curtas, que a gente passa até você vê as ideias, às vezes até abstratas, que não tem necessariamente uma história linear, mas que às vezes é tão bonito plasticamente, ele tem um movimento, um ritmo, às vezes sempre casado com uma trilha sonora tão bom, que você não consegue desgrudar o olho da tela. Então eu falo de cartoon, de bonecos, mas falo também da arte abstrata, tudo que você possa criar quadro a quadro e dominar esse movimento que você faz com o seu objeto, enfim, com o seu frame. Bruno, o que tem mais aí das pessoas de perguntas? Tem 2 perguntas que eu separei, uma para o André e outra para a Ida. Eu achei interessantes. E eu acho que elas também se linkam. O Vitor Terra, ele pergunta para o André como é que as animações... Não, isso é para a Ida. Como é que as animações eram feitas antes da evolução da tecnologia. Pois é. Como é que ele chama? Vitor Terra. Ô, Vitor, é o seguinte, antes da tecnologia, eu costumo dizer que com essa evolução tecnológica que a gente teve, dos anos 80 para cá, principalmente, isso salvou a animação. Porque antes era um processo muito, ainda é longo, ainda é demorado, é um processo artesanal no início, isso não mudou, mas antes, todo o processo de você fazer animação, você tinha que fazer o desenho, assim, posso resumir, para cada segundo de filme, a gente precisa elaborar 15 desenhos, assim, vou falar de uma maneira bem didática para entender um pouco o processo. Então, além de você desenhar, né, ou movimentar objetos, foi stop motion, enfim, além de você criar essas 15 imagens por segundo, que você cria animação, você não filma direto, você cria cada frame, né? Depois você passava pelo processo de finalizar essa imagem, esse desenho, essa obra. Depois você filmava num filme 35mm ou 16 numa câmera que era quadro a quadro. Então, por isso que a animação a gente fala que é tudo que você pode gravar quadro a quadro, era isso. Você colocava um desenho com o seu cenário, com tudo, tirava uma foto. Estava lá gravado no seu filme. Rodava o filme, trocava tudo, colocava o desenho, gravava de novo. Bom, depois que você tinha ali um rolo de filme já gravado, mandava para o laboratório, vinha do laboratório, você ia ver se a luz estava certa. Às vezes você tinha errado na hora de gravar, trocou um desenho, uma coisa, pronto, refaz tudo, manda para o laboratório. Então, assim, era muito moroso, muito caro e quase... não era para nós pobres mortais, eram para os grandes estúdios. E mesmo assim, Disney teve uma queda, uma baixa de quase fechar as portas, porque não conseguia acompanhar o mercado do vídeo que estava aparecendo e surgindo nessa época, já com força total, ela não conseguia acompanhar o ritmo. E um processo caro, muita gente trabalhando, começou mesmo a perder, já de não conseguir sobreviver. E aí veio a tecnologia, o que eu digo assim, a computação, de modo geral, que revolucionou, que fala assim, se não fosse a computação como ela entrou nessa era, a animação não teria sobrevivido. Bruno, e isso tem a ver com a pergunta que queriam fazer para o André? Tem, do Marcelo Lousada, que ele pergunta como é que anda o mercado de aplicativos no Brasil. Agora tem aplicativo para tudo, até para lembrar de beber água. Com certeza. Não, assim, o mercado de aplicativo, falando mobile no geral, assim, enfim, deslanchou, né? No começo você tinha muito a evolução da tecnologia, começou muito com os computadores, né? Veio, enfim, Microsoft, Apple, e aí de repente teve essa revolução dos mobiles, né? Começaram a fazer o iPhone, enfim. E cada vez mais agora as pessoas estão botando tudo ali dentro daquele aplicativozinho. Então, hoje você vê empresas gigantes que estão fazendo... Elas nascem primeiro no mobile para depois ir para o desktop, onde antigamente era o contrário, né? Antigamente era web first, que eles chamam, depois eles iam para o mobile. Então, e assim...
essa demanda, ela cresce também a necessidade de pessoas formadas em engenharia de computação, em programação, para justamente poder conseguir tapar esse buraco, né? Então, enfim, aplicativo hoje está deslanchando. Até nessa questão que a gente estava falando aqui, não é? Do que você considera alguma coisa boa nessa área, o que seria um bom aplicativo, André? Um bom aplicativo, eu poderia resumir em uma boa experiência para o usuário, assim. Então, é engraçado, você está falando da ideia, assim. A gente até brinca no lado do empreendedorismo digital que a ideia é a menor das coisas, assim. Se você tiver uma ideia boa e você não souber executá-la muito bem, se você não conseguir fazer aquela experiência que o usuário entra no aplicativo e tem aquela experiência que você fala, caramba, igual o iPhone, né? Você compra o iPhone lá na Apple, você tem aquela caixa toda bonitinha, você abre, você vê que foi tudo você pensado fica com nos medo de detalhes. jogar a caixa, pena de jogar. Eu também tenho pena. Exatamente, Então, a gente brinca que a execução é muito mais importante do que a ideia. Então, é mais ou menos isso, assim. Engraçado, né? Quer dizer, é o inverso do que a gente está falando aqui em termos de arte. Interessante isso, né? Na arte você tem que pegar primeiro a ideia, né? E você também, é o que ela estava falando. No entanto, realmente você tem razão. Se você tem uma grande ideia, mas você não consegue transformar aquilo, né, num bom aplicativo, não tem como, né? E quanto mais a tecnologia, que é botão, é uma coisa que se não der aquilo que a pessoa quer, não presta. Sim. Ou E então assim, se a internet for lenta. E assim, esses aplicativos eles precisam crescer rápido, né? Se você não cresce, se você não toma espaço, vem um outro lá e vai te abocanhar. Então, você vê, assim, Orkut, né? Já nem mais sabem o que é Orkut hoje em dia. Veio o Facebook, tomou completamente. Hoje nem mais existe Orkut. Então, você precisa estar sempre crescendo muito rápido. Não, e tem umas coisas que são surreais. Esses aplicativos agora de transporte, né, que tem vários... O cara que teve a ideia disso, que entrou para concorrer com táxi, com transporte público, por um preço muito inferior. E uma ideia que ele acreditou, bancou, fez, e todo mundo hoje em dia... Isso é sensacional, Com né? certeza. Eu acho que o mundo está em transformação, não é? E a gente precisa se adaptar a ele, nas mais variadas áreas, né? É isso que tem que acontecer e entender que tem que ter calma. Tem que ter É calma. isso, André? Com certeza. É isso? Gente, olha só, a gente vai encerrando agora aqui no Facebook também a participação de vocês. Foi bom demais, muito, muito obrigada de coração. Agradeço, vocês tornaram a tarde da gente muito melhor e também das pessoas que estão em casa e agora com a gente no Facebook, na internet. Bruno, um beijo enorme para você. Bom fim de semana. Isso, bom fim de semana para todos. A gente termina aqui com vocês agora no Facebook. Na segunda-feira, a gente está de volta. Tchau.